Olá, que bom ter você aqui novamente. Começamos mais uma entrevista aqui no nosso podcast, na Expo Life. Dessa vez aqui comigo, Roberta Ramos, que é médica especialista em acupuntura e medicina emocional. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite aí para esse bate-papo aqui no nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade. E Roberta, gente, ela tem aqui 2 momentos na Expo Life. Ela fez uma palestra com o tema Mente e Corpo, a importância da medicina emocional no tratamento de doenças e também um talk show sobre acupuntura, certo? Isso. E eu achei muito interessante, Roberta, a gente estava conversando aqui um pouco antes, que é esse olhar para o todo. Essa frase ficou muito aqui na minha cabeça na nossa conversa. E na sua palestra você fala sobre mente e corpo. A medicina chinesa, ela tem essa carga, esse peso, esse olhar para o todo? Exatamente. Então, assim, sempre fomos espírito, mente e corpo, mas por algum motivo ao longo dos séculos fomos perdendo essa conexão. Quando a gente morava mais enfiado na natureza, vamos dizer assim, a gente realmente fazia essa interação 24 horas por dia, né? A gente percebia a maré, as luas, a plantação, né? A gente navegava por conta do céu e das estrelas. Então, assim, a gente foi perdendo isso. A gente conhecia as plantas que nos curavam, Verdade, né? Porque verdade. o recurso era esse. Sim. E com a modernidade nós terminamos nos desconectando e olhando só para fora. E aí, por isso, tantos processos de adoecimento também, acompanhando essa modernidade. Nós não nos alimentamos tão bem hoje com alimentos naturais como antes, né? Nossa água está contaminada, os alimentos, a gente não faz exercício. Antes a gente andava, hoje é controle remoto, vidro elétrico no carro, então a gente não se exercita tanto e a gente não tem esse olhar para dentro para poder se perceber. A gente odeia quando está triste. A gente não assume quando tem ciúme. A gente acabou desacostumando a lidar com esses Exatamente, sentimentos. a gente não lida bem com a morte. Então, a gente se desconectou e as emoções, elas nos regem se nós não estivermos bem com elas. Por quê? Porque as emoções primárias, por exemplo, a raiva, a alegria, a tristeza, elas são necessárias para preservar a vida, para fazer com que a gente faça escolhas e se posicione na vida. Então, se a gente se desconecta e acha que a gente é só corpo, não vai dar certo. Como que eu vou tratar uma dor no ombro que está conectada com problemas intestinais, que tem a ver com preocupação, medo de fracasso? Se eu ficar olhando só se eu olhar só, tem que fazer uma ressonância para ver que tendão que rompeu. Então, é lógico que a gente precisa de fazer uso dos recursos da medicina, dos exames de imagem, mas lembrar da integração e que não somos só um ombro. Cadê o nome da pessoa que está com o ombro doendo? Às vezes o profissional fala até assim, eu atendi um ombro hoje que tinha uma inflamação e tal. E a gente esqueceu até de falar assim, eu atendi Dona Maria da Penha, que trouxe uma inflamação que é a ponta visível do iceberg. Histórias, né? Porque as pessoas são o universo. Ela está inserida num contexto social, familiar e individual, que se você só olhar o ombro, você não vai compreender porque ela adoeceu. E talvez ela até melhore com um remédio que você prescreva, mas depois, no próximo gatilho, igual, o ombro vai adoecer de novo. E se o tratamento for muito eficiente, a via colateral de adaptação vai levar isso para outro lugar. Por quê? Porque eu não trouxe um processo de adoecimento à toa. Eu adoeci porque eu precisava mudar algo em mim. E aí, se eu não mudo, o remédio resolve, eu toco a vida igual era antes, eu não mudei algo, eu não me conheci. Isso vai aparecer de novo. É um processo de autoconhecimento. Autoconhecimento. E aí, na sua palestra, a gente fala de medicina emocional e no talk show você fala de acupuntura. A acupuntura é uma ferramenta para tratar dentro da medicina emocional e existem outras? Isso. A acupuntura é uma das técnicas que nós usamos como um recurso valioso que faz parte da medicina tradicional chinesa, que envolve outras atividades, né, outras áreas, como o tai chi, o tuiná, a massagem chinesa, enfim, a dietética chinesa, que é a fitoterapia chinesa, que é maravilhosa, e aí a gente usa muito a acupuntura, que já integra espírito, mente e corpo de uma forma genial. O homem, ele faz parte da natureza.
Então, por exemplo, o fígado, ele tem uma emoção, tem uma cor, tem um sabor, tem uma estação do ano. Se você está conectado com isso, você vai imaginar que o paciente tem mais labirintite na época de setembro, porque é a estação do ano que tem mais vento, que é a época do fígado, da madeira, que tem uma cor, que tem um sabor e que tem uma emoção, que é a raiva. Então eu posso ter dor muscular, que também quem rege isso é o fígado, e posso fazer labirintite, zumbido no ouvido, numa época mais específica do ano. Tem algumas patologias que são mais comuns no verão. Quem é o órgão que está mais correlacionado com essa estação do ano, com uma emoção, com o frio, com o calor, com a umidade, entende? Então a gente fecha, a gente bate o olho no paciente e já sabe um monte de coisa, mesmo antes de terminar a história clínica e o exame físico. Você já percebe aquele contexto maior que não é só a pontinha do iceberg, que é o que o paciente traz de sintoma que ele percebe. Porque se a gente atuar só aqui, a gente não está tratando. Porque às vezes o sintoma que ele apresenta não necessariamente já está retratado num problema físico, de fato. Exatamente. E, por exemplo, aquele bloco de gelo todo do iceberg que está embaixo do nível do mar, ele geralmente não é a base de sustentação da parte que está em cima? Se eu usar só a estratégia de contribuir, né, ajudando a tratar o que está em cima, eu temporário. Posso acabar com aquele sintoma, mas daqui a pouco porque eu estou tratando sintoma, eu não estou tratando raiz, problema, eu não estou tratando causa. Uhum. Então, dá peixe ou ensina a pescar? As duas coisas são importantes. É importante eu melhorar o sintoma, mas se eu só melhorar o sintoma, eu não curei, porque eu não tratei a causa. Se eu pego, dou o peixe, e na hora que a pessoa para de ter fome, ou seja, tratei o sintoma, saiu da dor e do sofrimento, eu vou ensinar a pescar, eu estou identificando, promovendo o autoconhecimento, a pessoa vai entender por que adoeceu, vai criar estratégias e ferramentas para mudar o seu meio ambiente, alimentação, higiene do sono, comportamento humano, socialização, trabalho, vai começar a perceber todas as casas da vida dela, todas as áreas, para poder fazer ajustes, identificar onde ruiu primeiro, onde já está afetando depois, né? Que casa que caiu primeiro, vamos cuidar disso tudo. Aí eu estou tratando a parte do gelo que está aqui embaixo, que é o que faz aparecer. E às vezes, como o exemplo do ombro, o problema não está no ombro. Às vezes é um problema intestinal, que depois deu o problema no ombro. Aí vai no ortopedista, não, mas não tem nada a ver com o intestino. A pessoa tem uma colite e não é tratada. Eu dou um anti-inflamatório, piora o intestino. Exato. Então, a gente precisa olhar a pessoa que traz o problema e não o problema. O problema não é para ser esquecido, mas é que a gente tem que olhar com mais responsabilidade o contexto. Então, eu tenho paciente que às vezes pergunta, por que você pergunta, além do nome da minha mãe, do meu pai, do CPF, nome, idade dos meus filhos, qual a profissão, qual a minha religião, para que isso tem a ver? Porque eu preciso conhecer quem está vindo aqui precisando da minha ajuda. Então, a minha ficha de atendimento não é um cadastro só, é porque ele já chega para mim, eu faço leitura corporal, eu vejo a forma da pessoa se vestir, o comportamento corporal, né? A linguagem corporal, como anda, como senta, como se comunica. Já fecho o diagnóstico demais, só disso. Uau! E aí, quando eu olho a ficha, já sei qual é a religião, qual é a profissão, se tem família, se é sozinho. Eu já estou imaginando o contexto dessa pessoa. Já estou aqui preocupada. E os fenômenos pelo qual ele pode ser que tenha adoecido. Para não olhar só a pontinha visível, porque não é lá que tem os enigmas que trazem o processo todo do adoecimento, para a gente desvendar esse mundo submerso aí, né? Sim. Aí a gente já estou aqui preocupada de você encontrar algum problema. Mas qual o primeiro passo, então? Eu identifiquei, eu estou com um problema, qual é o primeiro passo para ela buscar? O que tem que subir de alerta para ela buscar, por exemplo, né, a medicina chinesa? Olha, eu acho que serve para qualquer coisa, o primeiro passo. Vai ser para procurar nutricionista, academia, médico, qualquer incômodo. Sabe, o melhor alimento no supermercado, na feira. Eu acho que a base primeiro a pessoa precisa perceber como ela funciona. Ninguém está mais conectado com isso. A gente acorda na hora que tem que estar o tempo mínimo para se arrumar para poder estar indo para o trabalho, ou para começar a arrumar a casa, se não trabalha fora.
escova o dente correndo, arruma o cabelo do jeito... Às vezes separou até a roupa no outro dia, né? No dia anterior, porque não dá tempo. Você está conectado com você? Ela tem um quê de também trabalhar o antes de um problema aparecer, uma Sim, a prevenção. Isso, a medicina preventiva, ela é fantástica por causa disso. A gente trabalha qualidade de vida, bem-estar e longevidade. Então, nós da integrativa é muito misturado. Sim. A visão e a abordagem da medicina integrativa com a medicina tradicional chinesa, que é bem mais antiga, mas a gente não tira... Eu sou das duas, mas assim, não tira o mérito, né? Sim. Por quê? Porque o olhar é o mesmo. A gente olha a pessoa. Então, às vezes, o pessoal reclama porque a gente pede muito exame. Pede, mas a gente não pede exame porque não conversa com o paciente. A gente examina muito, pede muito exame, conversa muito, pega muito no paciente, porque examina de verdade. A gente olha tudo, sono, hidratação, fezes, como é a digestão, como que é o comportamento, tudo, para a gente traçar o mapa da pessoa, né? Para conseguir ajudar essa pessoa. E essa coisa do se perceber, porque o paciente às vezes fala assim, você é a minha última esperança, porque eu já passei num monte de médico, já tomei todos os remédios, ninguém resolve, e aí é você que vai me resolver. Esse é um paciente que eu já sei que eu não vou resolver, porque ele está terceirizando o problema, ele não quer se conhecer, ele quer que alguém dê uma pílula mágica para ele não mudar nada na vida dele e ele continuar de boa. Então é o paciente que eu mais trato com carinho, assim, de gastar muito tempo para envolver, porque é a pessoa que mais está doente, é a pessoa que está desconectada. E às vezes é o contrário, às vezes o paciente chega e fala assim, eu sei que você vai dizer que não tem nada a ver, mas eu tenho uma dor no meu pé que aconteceu depois que meu pai morreu. E eu não consigo entender por quê, mas que foi depois que ele morreu, foi. É muito interessante. Então, tem pessoas que são conectadas. E que às vezes nem sabem. Isso, ou às vezes não são conectadas, mas quando a gente entra com a informação, nossa, faz todo sentido. Perfeito. Só que tem gente que às vezes a gente fala e fala assim, você tá doida, né? Você fumou, você cheirou antes de vir consultar, aconteceu alguma coisa. Que isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí, o grau de desconexão é um processo para envolver, para acolher, para que essa pessoa consiga começar a olhar para dentro dela. Que eu acho que é o start que você me perguntou. Sim, sim. Eu acho que isso é importante. Esse processo de autoconhecimento é importante para todo mundo. Não precisa esperar ter um problema para começar a olhar, né, para você num todo. Roberta, muito obrigada. Já vou aqui aproveitando para agradecer e já vou pedir, inclusive, para você deixar aí as suas mídias sociais ou uma forma de contato. Eu tenho certeza que quem está assistindo, acompanhando aqui o nosso podcast, ouvindo o nosso podcast, está curioso e pode entrar em contato com você para conversar mais a respeito disso. Ótimo. Eu tenho muita informação em saúde no meu Instagram, DRA, de doutora Roberta Ramos, é bem fácil. E aí pode ser um ponto de partida, lá tem todos os meus contatos, para que a gente possa continuar essa conversa tão interessante e ajudar as pessoas a olhar para dentro. Ótimo. E a se curarem. Muito obrigada mais uma vez. E você que está acompanhando a gente, não sai daí, tem muito mais conteúdo vindo por aí.